Olha aí, eu acho que eu já tô aparecendo, hein? Será? Min compamone. É noite de sexta. Oi? Se enxugando? Ah, apareceu, você tá vendo? Então eu tô online já, graças a Deus. É isso? Olá, meus amigos, minhas amigas e meus queridos e amados irmãos. Shalom, Laila Tov, Laila Tutov. Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos falar aqui sobre essa questão da costela de Adão. Olha que coisa. Deixa eu ver aqui. Costela de Adão. Peraí. Vamos lá. Dando de novo. Deixa eu convidar aqui o pessoal de novo. Não é? Ih, tem um judeu aqui que vai ficar bravo comigo, hein? Tem um querido que eu acho que não vai gostar do que eu vou falar. Desculpa aí. Marco Túlio, meu genro. O Rubens Cunha. Lia Reis. Aparecer aqui. O Pércio, que apareceu aqui também. Acho que tá bom. Não é? Uma pessoa aqui lá do México. Olha aí que maravilha. Adriana Andrade. Fabiana Andrade, quer dizer. Cíntia. Bom, já convidei muita gente aqui. Tá bom já. Quem quiser entrar aqui, entre. Chega. Opa. Vamos ver aqui só mais uma coisinha que eu tô vendo. Se aparecer mais alguém ali. Deixa eu tirar esse. Esse daqui também não. Também não, que acarreta muita coisa. Vamos ver lá. Não, Fernando não. Esse aqui eu vou tirar também. Você consegue ver se tá aparecendo gente aí na live, Miriam? Espera que eu vou ver aqui num outro aparelho de celular. Não conheço essa pessoa. Ai, meu pai. Vou dar mais uma compartilhada aqui e aí eu começo. Se eu conseguir compartilhar também, né? Opa, o caminho da graça. Eu vou colocar aqui. É você que tá online, Miriam? Porque eu não tô conseguindo... Ah, não, acho que sou eu mesmo. Eu acho que sou eu. Ah, apareceu ali um abençoadíssimo, que é o irmão Elias. Elias é o marido da irmã Vanilda, uma bênção de Deus também. Bom, deixa eu ver. Esse aqui não. Só vou terminar de compartilhar aqui, meus amados. E aí, graça e paz, meu querido. Muito boa noite. Deixa eu só terminar aqui de mandar aqui, pronto. Aí os irmãos, se irmãos puderem ajudar, compartilhando, eu agradeço muito, viu? Oi. Deixa eu ver só mais um compartilhamento aqui. Eu vou começar já para não estender muito. Não é que os irmãos também estão cansados. Pronto, chega.
Tá bom aqui. Esse fundo musical é Jerusalém Sherizahá, que é Jerusalém de ouro, que eu gosto muito. Verei agora Isar velua garbai mi compamoni uftar de mal de bas vaiever subuia bagaloma. Vamos lá então, meus irmãos, olha só. Está muito alto. Bom, eu vou começar essa live de hoje porque o meu genro me perguntou semana passada se eu já havia falado sobre a criação da mulher, a criação de Eva, não é? Vamos ao texto que fala sobre a criação de Eva. Eu vou falar sobre a criação de Eva, vou falar sobre a questão da suposta existência do Gan Eden, do Jardim do Éden, e a sua localização. Vou falar sobre o porquê que Moisés, ele não fala no Gênesis capítulo 1 e versículo 14, Bereshit 1:14, Moshe, ele não coloca o termo ou o nome, a palavra sol e lua. Você sabe por quê? Se você não sabe, você vai ficar sabendo exatamente. Daqui a pouco eu vou falar para você porque Moisés não coloca o nome lua e nem o nome sol dos grandes, ele vai usar um termo chamado luzeiro. Nós vamos falar também, não é, sobre, é só isso, sobre Eva, Adão. Vamos começar essa live de hoje? Você acredita piamente, de forma literal, que Elohim ou Eloquim, ou como diz e como aponta os judeus, Yahudins, a existência do Deus de Moisés? Não adianta ficar bravo comigo não, tá? O rabinato, o pessoal, os patrícios que já me conhecem, porque vocês mesmos sabem que muita coisa é folclore, é mitologia, não é verdade. Muito bem. Vamos começar sobre a questão de Bereshit, capítulo 2, versículo 21 e 22, que vai dizer exatamente assim. Deixa eu abrir aqui, eu estou com a Bíblia de Jerusalém. Gênesis 2, do 21 ao 22, que vai dizer exatamente assim. Então, Yahvé, que essa é a pronúncia correta, Yahvé, ou Yahvé. Então, Yahvé, Deus, fez cair um torpor ou um sono sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé, Deus, modelou uma mulher, Maish, e a trouxe ao homem. Em hebraico nós vamos ter o mesmo texto, o mesmo versículo, Gênesis 2, do 21 ao 22, Bereshit, que diz: Vayapel Yahvé Elohim Karedema al Hadam Vaisram
Vaikar, Ahat, Mitzeleotaev, Vaitsegur, Basar, Tarestenar. Versículo 22. Formou o Senhor Deus a costela. Vayeben Yehová, Elohim ou Elohim et Hatzelah. Guarda essa palavra. Hatzelah. Tzelah. Hatzelah. Tzelah. Guarda isso. Asher Lakar. Min Hadan. Leishar vai vier. El Hadan. Ou seja, e formou o Senhor, Vayeb Yehová, formou o Senhor, Elohim, Deus, et Hatzelah, da costela, Tzelah, em hebraico, Asher Lakar, que tomou do homem, Min Hadam, Leishra Vayer Vierha, uma mulher, Isha, uma mulher, e trouxe-a El Hadam, a Adão. Muito bem. Começando essa live falando um pouco sobre cosmogonia. Vocês sabem o que é cosmogonia? Cosmogonia é o conjunto de doutrinas, né? De princípios míticos e religiosos que se ocupa em explicar a origem do universo, a cosmogênese. Então, para a gente entender essa questão da criação da mulher, não é? Criação da mulher. Será mesmo que Deus, ele fez uma cirurgia ali, colocou um sono, deu uma deu uma anestesia no homem, e o homem dormiu, não sentiu nada, ali, dentro do Éden. Abriu, tirou uma costela de Adão, e desse pedaço de osso, ele fez a mulher. De onde que Moshe, tira essa ideia? Nós temos a questão de devoção, a questão de crença e a questão de fé. Ou seja, o imaginário. Você é livre, eu sempre vou dizer isso. Vocês me perdoam que aqui eu acabei de mudar, voltar para o sobrado e estamos limpando ainda, montando os móveis, não é? E a gente aqui pega, então eu peço perdão para os irmãos. E a rinite é bem atacado. Por questão de fé, como ela é livre, você acredita no que você quiser. Mas, como eu disse, existe uma grande diferença em ler a Bíblia e observar as Escrituras. Se você pegar a bula de um remédio, você vai ler essa bula. Claro que você vai ler. Mas será que você vai entender o que está escrito ali? Porque é uma linguagem técnica, uma linguagem científica, uma linguagem farmacológica. Você pode ler tudo, mas você não está entendendo. Há uma grande diferença em ler e entender. Há uma grande diferença entre ler e observar entre linhas o que está escrito. Ok? Muito bem. Ocorre que Moisés, e eu vou provar aqui nessa live de hoje, o Moisés, que é apontado como o autor, o escritor da narrativa de Bereshit, de Gênesis, da origem do mundo, você nunca pode esquecer isso. Que Moisés, ele é um indivíduo que foi criado, vou repetir sempre, lá no palácio de Faraó, no Egito, dentro de uma civilização extremamente culta, cultíssima, que eram os egípcios. Eles eram cultos na arte da medicina, na arte da cura, eles eram cultos em geometria, matemática, aritmética, ciência, engenharia, arquitetura e também vasta cultura de idiomas e também em
cultos, religiões, deuses e rituais. O Moisés cresce lá como um membro da família de Faraó. E como membro, ele vai ter todas as honrarias, ele vai aprender, ele vai estudar nas melhores escolas do seu tempo. Então, o Moisés ele tem acesso a um livro, por isso que eu digo, olha, o pessoal crentaiada, o crente, não se prenda somente a um livro chamado Bíblia, que você tem aí na sua casa, versão revista atualizada, por João Ferreira de Almeida, etc, 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 achando que você tem o primeiro e único livro escrito no mundo. Eu sinto muito em lhe informar, a Bíblia não é o primeiro livro escrito no mundo. Nós temos Enuma Elish, que vem dos Sumérios. Esse é o livro que o catolicismo treme, porque não quer que os católicos do mundo inteiro tenham acesso. Temos também, não é, as histórias, lendas contidas em tabletes do rei Hammurabi, Assurbanipal, também Assurbanipal, é uma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome correto, mas é mais ou menos isso. Também a epopeia de Gilgamesh. Tudo isso que eu estou falando pertenceu ao povo sumérico, não é? Os sumérios que existiam, e esse livro, com essas histórias, já existia há 3 ou 4 mil anos antes de Moisés existir no mundo. Então, você não pode pegar um livro que foi escrito pelos hebreus, que foi escrito por Moisés, e tê-lo como uma fonte de revelação única, verdadeira e divina. Porque a maioria desses livros orientais, milenares, também foram escritos, segundo a crença pagã, por deuses, não é? Marduk, na Europa, não é? Da mitologia nórdica, o Odin, na Grécia, Zeus, e aí por diante, tantas culturas e tantos deuses também do Egito. Enfim, ocorre que a história de Adão e Eva, você vai entender agora o porquê que o Moisés ele pegou a adaptação do mito sumeriano, um mito sumeriano chamado Adapa. Tanto é que o doutor Rodrigo, né, doutor Rodrigo da Adventista, se você pegar aí no YouTube, ele vai falar isso também, já deu várias entrevistas, o mito de Adapa que vai dar origem a Adão. Muito bem, o que é o mito de Adapa? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Deixa eu ver se eu marquei aqui bonitinho, para não... Aqui, vamos lá. O mito de Adapa, gente, começa assim. Mito de Adapa começa com o Enki e o Ninhursag. Quem são esses? São 2 deuses da mitologia sumérica. Vou ler para você. Agora você vai descobrir a origem de Adão e Eva e a origem da tal costela, tá bom? Não existiu costela nenhuma, não existiu Adão e Eva, coisíssima nenhuma, não existiu a cirurgia que Deus fez e tirou de Adão a sua costela. Olha só, o Enki e o Ninhursag. Enki, começa assim a história, que o Enki fica doente após ser amaldiçoado por Ninhursag. E uma de suas partes do corpo que começa a morrer é a costela. A deusa cria da costela de Enki, a deusa criada da costela de Enki, é chamado de Ninti. Ninti quer dizer a senhora da costela. Mas a palavra sumérica Ti também significa trazer a vida.
Olha que coisa interessante isso. O nome Ninti pode, portanto, significar a senhora que faz viver, bem como a senhora da costela. Então, o Moisés, ele não quer admitir que outros deuses que ele já conhece, né, lá no Egito, e agora ele sai do Egito, leva o seu povo, os seus súditos, e vai ser adorado como Deus no deserto. O Moisés, ele não quer, de forma alguma, ter outros deuses do panteão sumérico, do panteão acadiano, do panteão egípcio, do panteão hixita, do panteão cananeu, do panteão babilônico. Moisés, ele quer agora, ele cria o seu próprio Deus. Essa é a verdade. Eu sinto muito informar aos irmãos evangélicos, eu sinto muito informar aos protestantes. Vanilda, muito boa noite. Paulinho, muito boa noite. Que o Eterno abençoe a todos nós. Sinto muito lhes informar que o Deus do Velho Testamento ou Antigo Testamento, o Deus tão enaltecido, venerado, adorado por Moisés, e eu posso falar com propriedade, porque eu descendo do povo de Israel. Vocês estão entendendo? Então, é aí que a gente começa a entender a manipulação, a criação, o empoderamento do homem, o machismo, não é? E as fobias, os nojos, as doenças sociopatas ou o ódio, a raiva e não lidar com a indiferença do outro. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que não se escandalizem. Eu disse para uma pessoa que essa live seria muito forte e só para os fortes, não é? Porque, infelizmente, existe uma grande antítese e uma grande contrariedade entre o Deus enunciado por Moisés, criado por ele, para com o Deus anunciado como Abba Pai, o Pai de Yeshua, o Pai de Jesus Cristo. Eu vou mais para frente estender um estudo sobre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, e você vai ficar de boca aberta. Tá bom? Mas vamos lá. O Moisés, ele sai do Egito e ele sabe muito bem que antes dele nascer já existia o Enuma Elish, já existia o Código de Hammurabi, já existia a Epopeia de Gilgamesh e já existia também as histórias do rei Assurbanipal, uma coisa assim que está me faltando a memória agora. Mas olha só que interessante isso. Como eu já disse, Moisés é um grande escritor, legislador, culto pra caramba, e agora ele quer diferenciar o Moshe, ele quer padronizar, não é? Ele quer padronizar o seu povo, a sua etnia, a sua fé, a sua crença e os seus rituais. Então ele agora já leu, já estudou, já domina tudo, não é? Como um grande mestre, a criação do mundo, não é? Uma tal Eva, um tal Adão, um tal Gan Eden, que é o paraíso, ou o jardim do Éden. Eu vou recomeçar do começo, que a Vanilda entrou agora, o Paulinho entrou agora, não é? Então eu vou começar rapidinho aqui, só para os irmãos não ficarem perdidos. Nós estamos começando essa live de hoje falando sobre a costela de Adão, o jardim do Éden, a sua localidade. Vamos questionar isso e também vamos falar sobre o porquê que Moisés não usa o nome Sol e Lua. Você acha que é uma coincidência? É um descuido? É um vacilo dele?
ou ele não quis colocar o nome lua e nem sol para os dois grandes luzeiros, um para iluminar a noite e o outro para iluminar o dia? Vamos falar também sobre a questão do reino de Cush. Um dos rios que sai do Éden dá no reino de Cush. Mas como reino de Cush? Ué, não havia só Eva e Adão ali no Éden? Como que os braços, os rios, se repartem em 4 braços e tem terra de Avilar, terra de Pison, reino de Cush? Então havia reino. E quem disse, quem falou ali que tem ouro, que tem bedélio? Como descobriram isso? Como que conheceram isso? Se só havia o casal adâmico dentro do jardim do Éden? Tá esquisito essa história, não é verdade? Bereshit, em hebraico, Gênesis 2, 21, 22. Vayapel Yarevá, Vayapel Yarevá, Yarever, Vayapel Yarever Lelohim, terá de mar al-Radam, e fez cair o Senhor Deus um sono pesado sobre Adão. Vaishan, Vaikar, Ahat, Mitzaoloptevav. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Guarda essa palavra. Saleu. Vai segor bazar carretenerá. E encerrou a carne. Ou melhor, e cerrou, cortou a carne em seu lugar. Versículo 22. E formou o Senhor Deus a costela. Vayeven Yareven. E formou o Senhor, Elohim, Senhor Deus. Et Hatzelah, guarda essa palavra, esse termo Hatzelah em hebraico, que quer dizer costela. Asher Lakar Min Hadam. E formou o Senhor Deus da costela, que tomou do homem uma mulher, e formou uma mulher, e trouxe a Adão. Vayeven Yerevá Elohim et Hatzelah Asher Lakar Min Hadam Leishach Vaivier El Hadam. Muito bem. Acontece que a maioria das pessoas, então, seja bem-vinda, Thelma, Deus te abençoe. Acontece que a maioria das pessoas, não é, do cristianismo, boa noite, obrigado, Thelma. A maioria das pessoas do cristianismo e as suas ramificações, catolicismo, protestantismo e os evangélicos e pentecostais, elas acreditam piamente que a Bíblia Sagrada, o conjunto de livros da Bíblia Sagrada, é o primeiro livro a existir no mundo, a primeira escritura revelada por Deus ao homem. Sinto muito lhes informar que não é. Todos os professores acadêmicos, alguns amigos meus, todos os professores de teologia e todos os rabinos, não é, de Israel, do mundo inteiro, todos os judeus sabem que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Mas por que para os rabinos e para os Yahudins, os judeus, para esse povo e essa cultura, não compensa falar essa verdade? Porque nós temos na Palestina, Jerusalém, Israel, nós temos o Muro das Lamentações, nós temos os lugares sagrados, os túmulos de Yeshua, de Abraão, de Jacob, de Jó, nós temos o túmulo de Raquel, não é? Todos esses lugares históricos em Israel. E você sabe que lugares históricos em Israel, você sabe que a estadia em Israel, ela é muito, mas ela é muito cara e ela é em dólar. Então, enquanto for conveniente para o primeiro-ministro de Israel, enquanto for conveniente para o prefeito de Israel, enquanto for conveniente para o turismo de Israel, com todo esse grande sítio arqueológico, não é? Com tantas peças, com tantas relíquias,
religiosas e sagradas, convém, não é, fazer a manutenção desse cenário de cidades, 1 Macabeus a 250 metros, abaixo do nível do mar, na terra, lá embaixo, a civilização dos Macabeus, manter o túmulo de Davi, manter o túmulo de Raquel, de Abraão, manter as sepulturas, a igreja da Natividade, manter tantas coisas em Israel. Por que eles não vão falar para você, boa noite, Luciene, Silão? Por que eles não vão falar para você que grande parte das coisas que está na Bíblia Sagrada é mito, é lenda e não é verdade? Porque gera lucro, gera um capitalismo muito grande. Você pode ver que as agências de turismo hebraica, coligada com os padres da Nova Canção, coligada com a igreja gospel no Brasil, leva centenas de pessoas ano a ano em Israel para mergulhar no Rio Jordão, para subir no Monte Sinai, para subir no Monte Horebe, no Monte Carmelo, entendeu? Porque gera muita grana para Israel, para a hotelaria, para os hotéis, etc., fora as relíquias que você pode comprar se tiver bala na agulha. Eu já estive em Israel uma vez só, onde eu tive, de fato, uma grande experiência com a espiritualidade lá. Mas vamos lá, vamos para a questão da formação da mulher. Você que é mulher hoje vai se sentir lisonjeada, amada, abraçada pela espiritualidade, não é? Por quê? Porque o Moisés, nós temos que entender que Moisés é um personagem, é um homem do seu tempo, não é? 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Temos que entender isso. O seu tempo, a sua cabeça militar, religiosa, ditador, bravo, sistemático. Quis ser um faraó. Olha só, tem uma coisa que vocês têm que entender, é o seguinte. Naquele tempo, né, no tempo dos babilônicos, dos acadianos, dos sumérios, dos egípcios, dos medos e persas, dos gregos, naquele tempo dos faraós, os governadores e os imperadores, eles não se viam como um civil, como um ser humano normal. Você pode ver que no Império de Roma, os imperadores, eles não eram adorados. Os Césares, os títulos, eles não eram adorados como apenas um imperador, mas como uma divindade, como um deus. Assim também os egípcios, não é? Eu chamo a sua atenção que tem um desenho que é os 10 Mandamentos, produzido pela Walt Disney. E nesse desenho, quando o faraó ele está revoltado e o Moisés está caindo fora do Egito, ele fica muito bravo, esse faraó, ele sai na sacada do templo, lá no Egito, e ele grita: eu sou o sol do Egito, eu sou a lua, piriri, pororó. Porque era isso mesmo. Era essa a mentalidade dos faraós. Então, calcula comigo, você não é burro, você é inteligente. Não estou aqui para desconstruir a sua fé. Não, eu não estou aqui para dizer para você que Deus não existe. Eu não estou aqui para dizer para você que a sua fé é vã. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus é muito mais do que isso. A espiritualidade é muito mais do que você imagina. Tá bom? Não é o Deus de Moisés, não. Sinto muito, não é o Deus da Bíblia, não. Não é o Deus de Vaikra, Devarim, não é o Deus... Deixa eu ver. Não é o Deus do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, não. Esse Deus do Velho Testamento é um Deus customizado, sintetizado, criado, formado aqui na cabecinha de Moisés. E para o seu espanto maior, esse Deus, ele vem a ser o próprio Moisés para o povo hebreu. Ele vem a ser o próprio Moisés para o povo hebreu. Felipe, você está pregando o ateísmo com o kippá na cabeça.
Não, meu querido, eu não estou pregando ateísmo com o kippah na cabeça. Deixa eu falar de novo. Tá cheio de crente evangélico aí usando o kippah mesmo, usando o talit que eu tenho aqui, mas eu sou ascendente de judeu pelos meus pais, tá bom? Então eu uso justamente para dar uma conotação de credibilidade, porque eu sei o que eu estou falando, né? Eu não estou usando o kippah e nem o talit para tirar dinheiro, para fazer campanha, venha receber o kippah, receber o talit, venha receber água do Rio Jordão. Não, eu estou aqui como um mensageiro da graça de Deus, tentando abrir os olhos de vocês, ok? E não sou ateu. Acontece que as pessoas têm uma devoção muito grande que foi passada. É uma herança, não é? É uma herança cristã que foi passado sobre a veracidade. Calma, Felipe, eu vou explicar para você. Sobre a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo que Deus não existe. Eu estou dizendo que o Deus de Moisés não existe. E não tem que ser essencialmente, unicamente, de forma monoteísta, o Deus de Moisés. Porque antes de Moisés existir, já existiam vários outros deuses, que eu vou falar agora, sobre a criação da Eva, do panteão sumérico, acadiano, do panteão do Egito, né, da Babilônia, dos medos e persas, e a própria Bíblia diz que o pai Terá, que é o pai da fé, que é o pai, ele é pai de Abraão. O próprio Abraão não acreditava, ele não cria no Deus de Moisés. Abraão e os hebreus não acreditavam no Deus de Moisés. Eles acreditavam em El. O El não é um Deus de Moisés. O El é um Deus pagão, é um Deus cananeu. Você sabia disso, meu querido Felipe? Não sabia? Agora eu vou te dar uma prova aqui. Eu não sou ateu, mas é bom que entre na live. Eu vou mostrar para todos vocês. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. No livro de... Deixa eu ver. Só um minutinho. Só um minutinho. Segura onda aí que eu vou pegar um livro aqui que é importante, tá bom? Peguei um outro livro aqui. E olha aqui, ô Felipe. Quero dizer pra você que eu te amo em Cristo. Que eu te amo em Deus, tá bom? Fica tranquilo, meu amado. Ó, eu trouxe aqui até o meu... Ó, que coisa chique. Agora o rabinato vai virar pra trás. Ó, aqui, eu trouxe até o meu talit, ó. Que eu uso aqui nas minhas orações, que eu gosto e tal. Mas por que eu uso o talit? Vou explicar. Por causa dos meus antepassados, por causa dos meus avós, por causa de quando era criança, sinagoga, tal, essas coisas, tá bom? Mas vamos lá. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Eu vou dar uma prova para você de que o povo de Israel não acreditava nesse Deus que você acredita e que a maioria das pessoas acredita. E que o Deus de Israel, para os hebreus, depois que eles saíram do Egito, era o próprio Moisés, era o próprio Moshe. Calma, peraí, vamos lá. Vamos para o livro de... Eu vou achar aqui, ó. Você tem Bíblia aí? Abre aí no livro de Êxodo. Êxodo, não é? Abre no livro de Êxodo, que é o Shemot em hebraico, capítulo 7, tá bom? E depois você pode abrir no livro de... O livro de Deuteronômio. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos fazer esse comentário aqui antes para eu não perder o foco, para falar sobre a Eva, o Jardim do Éden. Vamos lá. Ô Felipe, presta atenção nisso aqui. O livro de Shemot em hebraico, no capítulo 7, olha o que o próprio autor do livro, que é Moisés, meu irmão, ele escreve assim: então Adonai, ou Yahvé, que é o tetragrama, o Yahvé, que é o tetragrama, ou o Adonai, foi criado por Moisés. Mas antes de, enfim, é uma
um politeísmo muito grande. Mas Moisés resolve criar um Deus para ele, criar o seu sistema civil, o seu sistema penal, seu código penal, tudo criado na cabeça de Moisés. Vamos lá. O Shemot em hebraico, no capítulo 7, Moisés, é Moisés quem está escrevendo, Felipe. Está na sua Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus. E aqui a tradução em português coloca Deus maiúsculo, não é nem Deus pequeno. Como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Elohim. Essa palavra Elohim, ela vem da raiz El, que é um Deus pagão, que é um Deus que pertence ao politeísmo de outros deuses, conforme adorava Terá, o pai de Abraão, e também Abraão. Olha a Vilma aqui, Deus abençoe, a Vilma e o Elton. Sejam todos bem-vindos. Não sou ateu não, pessoal, tá bom? Mas eu vou explicar. Então, quando Moisés escreve essas coisas, ele quer passar a ideia de que Deus o levanta e o coloca como um Deus de verdade. Olha só, eu vou te dar uma outra prova. Eu já estive em Israel uma vez só. E uma vez eu estava conversando com uma mulher da faculdade hebraica de Israel. Ela me fez algumas perguntas. Ok. Ela me fez algumas perguntas, o Felipe, e ela disse assim: você, como é que tá o seu hebraico? Eu falei bem mequetrefe, não é? Embora a gente cresce lá e tal, mas para ficar afiado no hebraico mesmo, você precisa, é muito tempo, são muitos anos de estudo, não é assim da noite pro dia, é bem complicadinho. Aí ela falou assim: você conhece o significado de Adão, de Eva? Assim, conheço. Você quer continuar seguir o curso? Falei, quero. Você sabe qual é o nome de Moisés em hebraico? Falei, eu sei. Sabe o significado? Falei, sei. Olha, Felipe, o que a funcionária da faculdade hebraica de Jerusalém, por telefone direto, falou para mim: você sabe como é o nome de Moshe ao contrário? Falei, não, eu nunca parei para pensar sobre o nome de Moisés ao contrário. Olha o que ela falou para mim. O nome de Moisés ao contrário, Ben, é Hashem. Eu falei, Hashem? Nunca passou pela minha cabeça, Felipe. Você está entendendo? Você sabe quem é Hashem para o povo de Israel? Hashem, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Shema Israel. Sabe quem é Hashem, meu querido? Hashem é Deus. Para o povo Yahudim, para o povo hebraico, para o povo de Israel. Então, se você me chamar para um debate, eu não sou ateu. Eu só quero revelar para o povo que o Deus que Moisés prega é ele mesmo. É a exteriorização do ditador religioso, frustrado, complexado, porque não foi Deus no Egito. Essa é a grande verdade. Ele queria ser a lua no Egito ou o sol e não foi. E a história de que das 10 pragas, tudo é um amp, tudo é um enredo poético para dar um amp ao povo de Israel e que o Eterno castigou o faraó. E aí apertou o faraó e faraó liberou. Você acredita nisso, rapaz? Você acredita nisso? Eu também vou começar a acreditar no livro de Harry Potter, do Senhor dos Anéis, sabe? Porque assim, na verdade, o Moisés, o Moshe, ele foi muito influente. Você já ouviu falar em delação premiada? Marcos Valério, Delúbio Soares, já José Genuíno, já ouviu falar José Dirceu, né, nas delações premiadas aí da Odebrecht no Brasil, quando você sabe uma sujeira muito grande, e aí você, eu denuncio, o senhor me libera. A chantagem, Moisés era um cara muito bem articulado, lá no Egito, onde ele foi criado. Ou você deixa eu sair com o meu povo, os hebreus, 6 milhões. E para o faraó estava tudo ótimo, beleza, porque eram muita gente, muito homem. Era um nível de ficar superior demograficamente aos cidadãos egípcios. Então, vaza. Então Moisés Moisés quer sair
Porque ele quer ser o faraó no deserto. E assim ele conseguiu. E aí ele começa a escrever o Gênesis, e aí que nós vamos chegar agora. Mas pera um pouquinho, só vou te mostrar uma outra coisa aqui que deve estar em Deuteronômio. Deixa eu ver aqui, o bezerro de ouro. Tem que achar. Deixa eu ver aqui, 32. Opa. Não. Deixa eu achar aqui o bezerro de ouro para você. Só um minutinho. Que deve estar em Êxodo mesmo, né? Vamos lá. Olha só esse detalhe aqui, ó. Que eu quero que vocês atentem para isso, tá bom, pessoal? Bom, eu não vou achar agora, porque eu tô com pressa. Mas, na história do bezerro de ouro, Felipe, presta atenção. Eu acho que você é uma pessoa, tenho certeza que você é inteligente, tá bom? Eu já mostrei que em Shemot 7 é o autor que escreve e que diz que Deus o levanta como Deus. Se ele se sente como Deus sobre Faraó, que é uma potência, que é um poder muito grande, imagina sobre leigos, imagine sobre pessoas que não têm cultura nenhuma comparada com a de Moisés. Imagine com pessoas que são nômades do deserto, pessoas que lidam com agricultura. Você entende isso? Agora vem um cara totalmente letrado e domina todo mundo. Você está entendendo? Agora, presta atenção. Quando Moisés sobe, Moshe sobe no monte e ele fica 40 dias e 40 noites lá em cima. Qual é a observação, querido Felipe, e todo mundo que está aqui me assistindo, qual é a observação, pessoal, que Moshe faz, que o povo de Israel faz? Eu tenho que achar, enquanto eu não achar, eu não vou sossegar. Pera aí, eu vou falando. O bezerro de ouro. Você quer ver? Eu vou te mostrar aqui, meu amigo. Porque o cara, a pessoa que está fazendo live, ela tem que estar preparada. Senão, já era. Aí o pessoal cai aí, sambando. Legal. Ah, meu pai, cadê esse bendito bezerro de ouro? Eu tenho que achar aqui. Fica aí na live, pessoal, não sai não. Ah, o negócio é o seguinte. Quando Moisés está 40 dias e 40 noites lá em cima, o que é que o povo vai falar para Moisés? Para Araão, seu irmão. Ó, que coisa legal. Isso porque o povo acreditava no Deus que talvez você acredite, viu? Quer ver aqui, ó? Só abrir aqui um pouquinho, eu vou achar aqui. Só um minuto. Ó. Aqui eu tenho um Deus chamado Google, tá bom? Ele me ajuda rapidinho. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Onde está essa historinha? Êxodo 32. Vamos lá. Shemot 32. Presta atenção, ô Felipe, aqui, com todo carinho e respeito, tá? Vamos lá. Êxodo 32. Olha só que legal, pessoal. Olha só como o pessoal acreditava em Deus, ó. O Deus que tirou o povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, as 10 pragas, toda a invenção que o autor colocou aqui. Êxodo 32, Shemot em hebraico 32. E eu achei, oh glória a Deus, ou glória ao Google. Tá aqui. Olha só. Shemot 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ele disse, levanta-te. Imagina 6 milhões de pessoas no deserto. Ô Felipe, levanta-te. Faze-nos deuses. Não é nem faça-nos um Deus. Faça-nos uma imagem que associe-se a Elohim, ou a Hasher, ou a Adonai, ou ao tetragrama Yehovah. Não. O povo de Israel, que viu o Mar Vermelho abrir, que viu as 10 pragas comer solto no lombo de Faraó, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se. Por isso que eu estou falando desde o começo da live. Não adianta ler a Bíblia, você tem que observar a Bíblia. Eu posso ler uma bula de uma receita médica, uma bula de um remédio. Abre lá o invólucro e você vai ler lá a bula de um remédio qualquer, não é?
Você vai ler, porque você sabe ler, mas você não vai interpretar. Você não vai entender, porque é uma linguagem farmacológica, científica, cheia de equações, cheia de números, de química. Você vai ler, mas não vai entender. Muitas vezes, Felipe, acontece isso. Eu li a Bíblia, a palavra está escrito, mas você não está entendendo o texto, o contexto, o hebraico, o grego, o aramaico, não é? Isso é importante, tá bom? Então, olha só. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Essa aqui é a Bíblia que eu li agora. Ela é a Bíblia de tradução. Deixa eu ver aqui. Essa Bíblia revista e atualizada é a Bíblia Shed, Dr. Shed. Agora, vamos conferir na Bíblia de Jerusalém, o Êxodo 32. O que está falando lá? Eu estou só dando esse tempo para responder para ele, tá, pessoal? Porque a gente tem que tratar todo mundo com carinho e com educação. Não adianta eu vir aqui apelar com grosseria, com patada, que não vai rolar. Então eu tenho que ensinar para ele o que está escrito na Bíblia. Eu tenho que convencer ele, não convencer ele a uma outra religião ou a minha igreja, porque não tem igreja nem denominação, só da graça. Então eu tenho que convencer ele de uma realidade transcendental superior, muito mais superior do que as mitologias que tem na Bíblia Sagrada. Vamos ver lá, o Êxodo. Aqui é de trás para frente e a Bíblia de Jerusalém é assim. Opa, eu achei aqui Êxodo, Shemot 32. Vamos ver aqui. Shemot 32. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente. Olha aí. A Bíblia do Dr. Shed coloca no politeísmo. Presta atenção. Levanta-te, faze-nos deuses. O Dr. Shed coloca deuses. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela diz que o povo pediu para Arão: vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente. Porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Agora, me diz uma coisa. Quem tirou o povo da terra do Egito? Ô, Felipe, quem tirou o povo da terra do Egito? Foi o poder sobrenatural, os fenômenos de Deus, ou foi Moisés? O que você acha? Quem é superior? O homem, Moisés ou Deus? Porque o povo de Israel não reconhece Deus nesse momento. A espiritualidade, o eterno, esse Deus assentado em um trono. O povo de Israel não está reconhecendo Deus aqui não. O povo de Israel está achando: Moisés morreu, acabou Deus. Então somos carentes, somos órfãos, precisamos de mais um Deus. Porque Moisés morreu. Porque a imagem de Moisés, a figura de Moisés a esse povo do deserto de Israel está atrelada, está associada a um homem divino, a uma deidade, a um Deus. Se tem um povo que comete idolatria, é o próprio povo de Israel. Antônio Mendes, obrigado. Se tem um povo que comete idolatria, é o próprio povo de Israel. São os meus descendentes, ou eu sou ascendente deles. Somos nós, digamos assim, que cometemos idolatria. Porque adoramos Moisés. Veja bem, não é venerar, não é respeitar, é adorar Moisés. É adorar os ensinamentos de Moisés. É seguir à risca os ensinamentos de Moisés. Você está entendendo, Felipe? Por isso que eles pedem. Aí, olha só o Arão, o irmão de Moisés. Ele vai construir um bezerro de ouro. Por que será que Arão vai construir um bezerro de ouro? Você não sabe? Porque o Deus El de Israel, esse Deus El, tinha a imagem de um bezerro. Sabia disso? Ó, touro, bezerro.
Porque o chifre não significa diabo, satã, nada disso. O chifre significa poder. É isso. E a força do bezerro, a força do touro, a força do boi, sabe? E também a virilidade, a sexualidade, sabe? A potência sexual, a sensualidade. Tudo isso está inserido dentro de um bicho, de um animal, na sua simbologia. Sumérica, arcadiana, ugaítipa e egípcia, tudo isso. Você está entendendo, Felipe? Então, cadê o Deus de Israel aqui? Por que eles não temeram? Por que eles não ajoelharam? Israel todo ajoelhou, oh Arão, vamos orar, vamos rezar para que o Eterno, ou Adonai Eloheinu, para que ele traga Moisés de volta, ressuscite ou livre Moisés de algum mal súbito, de alguma desidratação, insolação, lá em cima, ou se ele foi picado por uma víbora, por uma serpente, traga Moisés de volta, Senhor. Oh, Senhor, cadê? Eles nem pensaram em Deus, Felipe, sabe? Nem pensaram em Deus. Essa é a maior prova de que a travessia do Mar Vermelho não aconteceu. As 10 pragas também não aconteceram. E até hoje ninguém achou nenhuma roda da pilha dos carros de Faraó no fundo do Mar Vermelho. Não tem nada lá, porque não aconteceu nada disso, tá bom? Então eu não sou ateu, mas eu tô aqui para falar para você, trazer uma palavra de verdade, suave. Porque se você ficar acreditando no Deus de Moisés, como o povo acredita, por conveniência, acredita na questão do dízimo, acredita na questão do preconceito, da homofobia, do racismo, do ter escravo, escravizar pessoas. Puxa, esse Deus de Moisés, ele é bonzinho pra caramba, né? O Deus de Moisés. Olha só o que ele fala aqui em Êxodo 22, né? Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Que Deus maravilhoso. Quer ver? Não é mancha nem... Peraí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não. Eu acho que é aqui mesmo. É Êxodo 22. Opa. Olha que Deus bacana que é o Deus de Moisés, ó. Eu tô sem óculos. Vamos ver aqui. Rapaz, é difícil de achar as coisas. Bom, mas eu vou falar para você que eu já sei. Existem textos no livro de Êxodo 22, 23, onde diz assim: se um homem pegar uma mulher virgem na estrada e ele estuprar essa mulher, ele abusar dessa mulher, forçar a ter relação com ela, e pelo fato dessa mulher não ter gritado, ela tem que morrer apedrejada. Dá a entender que a mulher gostou de ser abusada. Você coloca no lugar de uma mulher, de uma pessoa que foi abusada, porque você não gritou, então você vai morrer. Apedreja ela. Se um homem fez isso com uma mulher casada ou uma virgem, aí sim, enfim, são umas leis meia louca, que não bate com a realidade de um código civil, sabe, de um código penal. Então ele parece que sempre passa a mão na cabeça do homem e a mulher não presta. A mulher que tiver filha, mulher fica 40 dias afastada da congregação ou do tabernáculo, porque ela é impura, por causa do sangue. Mas se for menino, fica só 7 dias. Vê como ele coloca a mulher lá embaixo, o Moisés? Isso é Deus? É o Senhor que está ensinando Moisés tudo isso? Que coisa, Deus coisa nenhuma. Deus ele é amor, ele é misericordioso, ele é empata, ele se coloca no lugar do outro. Você quer falar sobre Deus, Felipe? Você quer entender Deus? Olhe para Yeshua, olhe para Jesus Cristo, que é aquele que deixa as lágrimas de uma prostituta que era considerada abominável, suja, imunda, escorrer nos seus pés e ela secar os pés dele com o cabelo dela, Maria Madalena. Olhe para Jesus quando ele pega a mulher em adultério para ser destruída pelos seguidores de Moisés, com pedra na mão porque ela foi adúltera. Mas o homem não. Cadê o homem na parada que não aparece? Só aparece a mulher. Você está entendendo? Esse é o Deus de Moisés. Um Deus guerreiro com sede de sangue, um Deus que mata, um Deus que fala arrebenta com o Moabita, arrebenta com o cananeu, com o midianita. Por que esse Deus não se revelou para esse povo? Vai se revelar só para Moisés. Você está entendendo? Se ele é o Deus criador de todas as coisas, criador de todo mundo, por que só para Moisés ele se revela? A gente tem que tomar cuidado com quem segue, lê, para não
ter. Quem enviou Yeshua, então? Pergunta bonita. Aí eu vou te revelar, eu posso até falar, mas quem enviou Yeshua é o Deus verdadeiro, que não é um Deus só. Para com isso, gente. Para. Existe a família da espiritualidade. Um Deus só é na cabeça de Moisés, que é ele mesmo, que vem passando isso. Sabe? Esse Deus maldoso, xenofóbico, homofóbico, mata o gay, mata o homossexual, escraviza o negro, escraviza, tem a servo, tem a isso, tem aquilo, tem a nojo da mulher, tem a nojo do doente, sabe? Essas coisas xarope, não é? Daí você vai ver os talibã da vida, jihadista da vida, vai ver essas religiões orientais que são fundamentalistas, né, que não aceitam o outro, que mata o outro, que a minha religião é verdadeira, o meu Deus é esse. Por isso que temos essa divisão de religião, por isso que temos essa panela de corrupção religiosa, de racismo, de misoginia, tudo isso. Isso não provém de Deus. Agora, quem é o Pai de Jesus Cristo? A espiritualidade, meu amigo. É a espiritualidade. Entende? Calma, não é esse panteão que você está imaginando aí, não. Entendeu? Quem criou o monoteísmo foi Moisés. O politeísmo sempre existiu na cabeça dos suméricos, dos egípcios, como eu disse, dos babilônicos. Mas eu acredito na existência de vários seres maravilhosos que compõem esse termo chamado Deus. Eu acredito nos trabalhadores espirituais. Eu acredito no amor. Eu acredito no ministério da misericórdia, da bondade. Por isso que Jesus vai dizer que sabei, pois, o que significa misericórdia quero. Tá bom? Vamos voltar aqui para o texto, senão eu vou perder o foco. Então vamos lá. Já expliquei que Moisés, antes de nascer, já existia o Enuma Elish, um livro que a Igreja Católica, ela borra a fralda, borra a cueca, porque ela não quer que esse livro, ninguém tenha acesso a esse livro. Também o Código de Hammurabi, também a Epopeia de Gilgamesh, são livros de 3.000 a 4.000 anos antes da existência do Senhor Moisés. Mas como ele cresceu no Egito, ele teve acesso a essas literaturas, a essas bibliotecas do seu tempo, foi criado como um príncipe, foi um cara extremamente inteligentíssimo, com todos os detalhes, arquitetura, engenharia, filosofia, religião, rituais, culturas, tudo que você imagina, tudo que Moisés repudiou na sua invenção do Pentateuco, na lei, não é? Das suas proibições, tudo ele participou, lambeu o beiço, rodou a baiana lá no Egito, o Moisésinho, meu amigo, comeu de tudo, depois cuspiu no prato. E agora eu quero criar algo diferente. Eu quero patentear agora o meu povo, patentear a minha fé e criar um Deus só. Ponto final. E aí, deu no que deu. E aí o que você está vendo hoje aí? Mata-se em nome do Deus, mata-se em nome de Jesus, na Santa Inquisição, milhões de pessoas, tal qual como os nazistas mataram lá no campo de Auschwitz e em outros pontos de holocaustos da Europa, como também o tão amado Martinho Lutero, né, o pai da Reforma Protestante, que matou também milhões de judeus também, chegando a chamar judeus de raça impura, suja e imunda. Pois é, isso é religião, Felipe, viu? Isso é esse Deus maldoso aí. Mas mais para frente, nós vamos começar um estudo sobre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus Cristo, ok? Vamos lá. Como eu estava dizendo, você acredita que Deus pegou uma costela de Adão e pegou o osso, entorpeceu Adão, não é? E deu, o Adão dormiu, Deus foi lá e deu uma hack em Adão e Adão. Aí Deus foi lá e abriu cirurgicamente, tirou o ossinho. Essa aqui tá boa. Essa aqui acho que vai dar para fazer. Muito bem. Vou começar de novo aqui. Olha só. Temos então, a Bíblia de Jerusalém está aqui. Nós temos então o livro de Bereshit. Olha só. Da costela de Adão. Bereshit 2, 21 e 22. Eu vou tirar o talit, que está esquentando aqui. Não tem necessidade de ficar com o talit, não. Deixa eu colocar ele aqui. Olha só, vamos lá? Bereshit, que é Gênesis 2, 21 e 22.
E fez cair o Senhor Deus um sono pesado sobre Adão. Vayapel em hebraico, Vayapel Yerevam Elokim Taredemar Hal Hadam. Vayashan Vayakar Achat Mitzaleotait. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas. Vaitsegor Bassar, Bassar é carne em hebraico. Vaitsegor encerrou, né? Taretenar, em seu lugar. Versículo 22. Vaiven Yareven, e formou o Senhor, Eloquim, Deus, et Hatzelah. Guarda essa palavra em hebraico, Hatzelah, que quer dizer costela. Vaiven Yerevá, e formou o Senhor, Elohim, Deus, et Hatzelah, da costela, Asher Lakar, Min Hadam, que tomou do homem. Leisra Vayevirá, uma mulher, e trouxe-a a Adão, El Hadam. Muito bem. Sabe de onde o Senhor Moisés tira essa história? Ele vai pegar emprestado a adaptação, a cópia da cópia, o maior plágio da história da humanidade, Felipe. O Moisés vai pegar isso do mito de Adapa. O que é o mito de Adapa? São mitos sumerianos que contam a seguinte história. Olha que interessante. É coincidência, Felipe? Hein, pessoal? Olha lá. O Enki e o Ninhursag. Já ouviu falar nisso? A briga, a disputa desses deuses. Olha o que deu. Enki fica doente após ser amaldiçoado por Ninhursag. E uma de suas partes do corpo que começa a morrer é a costela. Olha que barato, Moisés sabe tudo isso. A deusa criada da costela de Enki é chamada de Ninti, a senhora da costela. Mas a palavra sumérica Ti também, Felipe, significa trazer a vida, não é? O nome Ninti pode, portanto, significar a senhora que faz viver, bem como a senhora da costela. Esse registro arqueológico, ele está lá na Universidade de... Deixa eu ver. Ele está na Universidade Arqueológica e Antropológica. Eu não lembro o lugar agora. Meu Deus do céu. Era uma cidade, eu acho que está na Alemanha, se eu não me engano. Enfim. O Adão, as pessoas, logo no começo, os arqueólogos, os cientistas e estudantes, teólogos, também associavam esse folclore, essa lenda do Adapa ao nome Adão. E daí a gente deduz, não é? A gente sabe pelos estudos das universidades, os rabinos sabem também. Tudo que eu estou falando aqui, eles sabem. E uns já estão assumindo. Os rabinos sabem que o Moisés, ele copia. Ele vai também criar o seu livro, criar a sua Bíblia, o seu código hebraico, o seu código espiritual, justamente para manipular o povo. Se tem uma coisa, Felipe, que manipula as pessoas, é a religião. É a igreja, é o dogmatismo, é a doutrina, são os usos e os costumes. Pegar as pessoas, cercear elas dos seus prazeres, dos seus direitos de viver, do seu ir e vir, sociologicamente, socialmente, com quem conversa, com quem não conversa, o que come, o que não come, não fala com ele porque é católico, não fala com ele porque é da Umbanda, não fala com ela porque ela é mãe solteira, não fala com ela porque ela é divorciada, ela casou de novo, aqui não aceita, vai ser excomungado, congregação não pode divorciar, senão não toma ceia, tem que usar véu, se não usar véu, Deus não ouve. Aí vai surgindo essas sequelas, né? Esses resquícios da religião, do domínio do homem através da religião. Testemunhos de Jeová, os Mormons e tantas outras coisas loucas que tem por aí, que faz com que as pessoas deixam de amar a mãe, o pai. Eu conheço família, aqui mesmo onde eu moro, tem uma moça que entrou para a Assembleia de Deus, fizeram a cabeça dela e do marido. Então ela começou a brigar ferozmente.
agressivamente contra a mãe, porque a mãe é católica. O outro entrou no quarto da mãe, pegou a imagem de Nossa Senhora e jogou no chão. Você acha isso de Deus? Você acha isso legal? Não respeitar a fé do outro, o espaço do outro? Ah, não pode fazer festa na minha casa que vai cantar música da Xuxa, música mundana. Você acha isso legal? Você acha isso de Deus? Não ama mais a mãe, não ama mais o pai, perdeu. Nasceu da onde? Da pedra, do ovo, né? Nasceu do útero da mãe, foi criado na bolsa uterina da mãe, ali, foi amamentado pela mãe, a mãe sofreu para criar e vem um desgraçado de um pastor ou de um padre e faz a cabeça da pessoa contra a mãe, contra o pai. Sabia disso? Aqui mesmo em São Paulo, aqui no Brasil, existe uma seita religiosa chamada Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, onde o seu líder, missionário Josias, coloca na cabeça dos tais seminaristas e celibatários que vivem como padre, não é? Vários escândalos de homossexualidade, você não tem ideia. E eu conheço pessoas de lá, e tratei de pessoas de lá, e eles colocam na cabeça do rapaz, do menino, do homem, que a mulher é imunda, que a mulher é nojenta, que a mulher é uma coisa réprobo, é uma coisa assim, achincalhada, é podre. Não pode ter relação sexual com mulher. Tem que ser virgem, etc, 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 puro para Deus. E aí, estavam acontecendo problemas, porque os meninos chegavam dessas reuniões, desse retardado, desse missionário Josias, né, que tem algum problema, é um homossexual, não é porque ele é homossexual, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque a frustração dele com mulher causou algum distúrbio na sua mente, alguma misoginia, algum ódio, alguma fobia contra a mulher, em que ele dizia que a mãe, a irmã, quem quer que fosse, não pode sentar na cama do rapaz que é seminarista ou que é um sacerdote do seu templo, porque a mulher é imunda, a mulher é suja. Você está entendendo o impacto e o poder da religião, as sequelas da herança de tudo que Moisés passa para o seu povo? Vai vendo. Então, o que eu quero dizer? A história da criação da costela de Eva é um mito, não é real. O casal, Eva e Adão, não é real. Gente, eles nunca existiram. Mas falando sobre isso, eu quero dizer uma coisa. Como que pode de um casal, porque segundo os judeus sionistas, não é? Indo-europeus, racistas até o talo da alma, maçônicos, eles são todos brancos, aqueles judeus europeizados, branco que nem um boneco de cera, que nem um palmito, não é? Tudo aquela coisa, a galera toda branca, né? Barba branca, cabelo sedoso branco, tudo branco. Deduz então que o Adão e Eva eram brancos. Mas branco aonde? Branco no Oriente Médio? Naquele tempo, um sol escaldante daquele? E outra coisa, como que de um casal branco, totalmente ariano, os judeus askenazes, racistas, como é que pode nascer o negro? Explica para mim, Felipe, como é que pode? Biologicamente, anatomicamente, geneticamente, no DNA, não pode nascer um negro, totalmente negro, de um casal branco. Tem como nascer um negro do príncipe Charlie e sua mulher? Tem como nascer? Não tem como nascer geneticamente. Não existe isso. Então como que a humanidade ela vai se originar de Adão e Eva? Isso é uma falácia. Isso é algo que Moisés tentou colocar na cabeça do povo dele. Agora, você quer ver uma coisa que é legal? Olha, presta atenção nisso aqui. Ó, vamos falar lá sobre o jardim. Vamos pular agora para o jardim do Éden, tá bom? Depois eu falo sobre o sol. Vocês vão entender. Eu vou dar uma prova aqui, Felipe, que você vai ver que é tudo invenção de Moisés, justamente na hora que cria o sol e a lua, tá bom? Segura essa aí. Olha só, o jardim do Éden. Ai, que coisa linda, maravilhosa. Presta atenção. O jardim do Éden, em hebraico Gan Eden. Diz o texto de Bereshit, em Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Em hebraico, Venahar, Yotze Meden, Leraz Rekot, Et Ragan, Umishran,
e Pared, Verraiá Lerabaa Hashim. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Sher Haeshed, Pison, Rug Hasoven et Kal Eretz, Rashvlach, Rasher, Sham, Hasravach. Ou seja, você vê que legal? Se existia só Adão e Eva aqui, no jardim, como é que o escritor já está falando que havia, não é? A terra de Avilá. Já havia a terra de Avilá, toda a terra de Avilá, e lá havia ouro. Quem contou para Moisés que lá havia ouro? Quem eram os mineiros que estavam lá? A Vale do Rio Doce estava lá, escavando a terra, para dizer que lá tinha ouro? Já tinha gente, já tinha civilização no mundo, Felipe, antes da criação de Adão e Eva, que nunca existiram. Você entende? Aqui tá, por isso que eu leio. Eu falo, leiam Bereshit, leiam Gênesis e prestem atenção nas entrelinhas. Observem. Versículo 12. E o ouro de terra e o ouro da terra era bom. Quem pesou o ouro? Quem qualificou o ouro? Não é quem purificou o ouro. Já havia ourives naquela época? Já havia a pessoa que mexia com joia naquela época para dizer que o ouro era bom? Ali há o bidélio também e a pedra sardônica. Mas só havia Adão e Eva? Ué. Então, em hebraico está Uzarav, Haretz, Ravin, Tovshan, Raber, Dolach, Verven, Rashohan. E vamos continuar, essa aqui que é mais interessante. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia a terra de Cuze, ou Cush. Agora o bicho pega. Veshen, Hanahar, Hashani, Gion, Rug, Hasover, et Kal. Eretz Cush, é a terra de Cush. Olha só. Como que havia a terra de Cush? Está falando aqui do jardim do Éden, no começo, que saía do Éden, esse terceiro, o nome do segundo rio, que dava na terra de Cush. Como que havia a terra de Cush, se a terra de Cush só vai existir lá na frente, depois do filho de Noé, Cã? Como? Porque Cush é descendente de Noé, é neto de Noé, depois vai ser o avô de Nimrod. São eles, Cush. Cush teria sido o pai de Sebá, Rabilá, Sabitá, Raamá, Sabiticar, e o poderoso Nimrod, bisneto de Noé. Cush com seu irmão Put foram os fundadores dos povos africanos de tez escura, pele escura. E os descendentes de Cush habitavam o lugar que a Bíblia chama Reino de Cush, em Gênesis 2:13. Antigo Sudão e atual Arábia. Como, Felipe, que já existia Cush, se o nome Cush é dado justamente ao neto de Noé? Você viu a contradição? Acho que Moisés, o escritor, nem prestou atenção no furo que ele deu no próprio pé dele. Não podia vir uma terra de Cush, tem que ter um nome. O nome de Cush deriva de quem? O nome de Cush deriva do neto de Noé. Então tá esquisita essa história. Alguma coisa tá errada. Já existia então a civilização de Cush ali? Porque para ter um nome tem que ter uma civilização. Para ter um bairro tem que ter alguém que fundou o bairro. São Paulo, quem fundou São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, as ruas, os logradouros, tudo tem um nome que homenageia alguém, ou um povo, ou uma situação. Quem era o povo que estava lá? Fora do Jardim do Éden, no terceiro braço aí do rio, não é? E o nome do terceiro rio, Idekel, esse é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Veshren, Hanahar, Rachel, Lishir, Idekel, Hul Halaker, Kidemat, Assur, Venahar, Harevi, Rufatar. Então todos esses nomes, menino, já havia, menino com carinho, tá, Felipe? Eu te respeito muito. Já havia civilizações ali antes da criação do tal
Jardim do Éden e da tal Eva e do tal Adão, que não são reais, não é? São seres imaginários, é um conto, uma poesia que Moisés está colocando para dar um up ao seu povo e à sua fé, a sua crença, a sua religião que ele vem a fundar. Agora, vamos para um outro detalhe interessante dessa live aqui. Eu quero que você observe comigo. Por que em Bereshit, em Gênesis, né, o autor não coloca o termo ou o nome Sol e Lua? Você sabe dizer, Felipe? Alguém aqui na live sabe me dizer por que Moisés não coloca o nome de Sol ou de Lua? Eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui o texto. Ó. Opa. Cadê o texto aqui? Aqui, ó. Eu fiz um rascunho para eu não me perder. Eu acho que é esse. Bom, muito bem. Opa. Aqui. Vou pegar aqui do livro de Gênesis. Gênesis 1:14. Só um minutinho que eu tenho que achar aqui. Gênesis 1:14. Opa. Eu acho que eu perdi de novo. Eu tô um tal de perda aqui. Achei. Olha só. O livro de Gênesis. Deixa eu vir na Bíblia de Jerusalém que é melhor. Gênesis 1:14. Gênesis 1:14. Eu vou ler para vocês aqui. Paulina. Ô, Paulinho, desculpa eu não ter te cumprimentado. Seja bem-vindo, boa noite. Faz tempo que está aí, né? Vamos lá. O Bereshit, em hebraico, está escrito assim. Vaz Elohim et Shnei. Hagedolim et Hamor. Hagador. Lemeshelet Hayon ve Hamaor Hagaton. Lemeshelet Halaya Yelach vet Hakohalbim. Ou seja, olha só, Gênesis 1:14. Deus disse que havia luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias. E assim se fez. Deus, Elohim e Yahvé, fez os dois. E está aqui. Vayaz Elohim et Shnei. Et Hamaor, luminar, ou luzeiro. Et Hamaor. Olha só. Moisés, ele não quer, por isso que a gente está falando de panteão, né, Felipe? Moisés não quer dar o braço a torcer para os deuses que já existiam antes dele, na cabeça, na crença, na cultura sumérica. Por quê? Por que Moisés não coloca a palavra sol e nem lua? Alguém sabe dizer o porquê aqui na live? Estou esperando aí. Se alguém puder me ajudar, se alguém souber, tá bom? Bom, para que a live não fique muito extensa, não demore muito, Moisés, ele é safo, ele é ligeiro. Ele é um grande escritor. Então, ele não vai colocar o termo sol e nem lua, o nome sol e nem lua. Sabe por quê? Porque Deus, em hebraico, seria Shemesh, ou melhor dizendo, sol em hebraico, perdão. Sol em hebraico é Shemesh ou Shamash. Lua em hebraico é Yareha. Sabe o que significa isso em hebraico? Lá no tempo de Moisés, sol e lua
Ele não vai colocar esses termos Shemesh nem Yereha. Sabe por quê? Porque Sol, ele é um deus pagão. Lua é uma deusa pagã. É por isso que ele não coloca. Ele está eliminando tudo quanto é Deus, que existe já no mundo, porque ele está querendo reinar, ele está querendo ser o Deus de Israel, ele está querendo impor um único Deus de Israel. E é esse Deus de Israel, criado por Moisés, que muitos creem e acreditam e se jogam aos pés. Você está entendendo isso? Por isso que em Gênesis ele não coloca o nome Sol e nem o nome Lua. Ele não vai colocar Shemesh ou Shamash e nem Sol e nem Yareha. Porque vem o nome Sol e Lua eram deuses babilônicos, sumerianos, acádicos, egípcios, hititas e cananeus. Por isso, ele vai usar um outro termo chamado luzeiro. O luzeiro do dia, grande, o luzeiro da manhã, que seria o sol. Você está entendendo? Aqui a gente acaba entendendo de vez que a revelação de Gênesis, da parte do céu, é uma furada. Ela não é uma revelação divina. Ela não é. Ela é uma criação da cabeça de Moisés. E ponto final. Eu sei que as pessoas ficam escandalizadas, as pessoas têm uma dor, uma frustração, uma sensação de ter sido feita de trouxa, e foi mesmo, durante décadas da sua vida de devoção, de fé nas igrejas. Mas essa é a grande verdade. É uma criação de Moisés. Você está entendendo? Porque se fosse uma revelação divina, não é? Uma coisa que veio de Deus, Deus teria dado um nome apropriado, não é? Para o globo que ilumina o dia e dá vitamina D e aquece da vida, e a lua, que é o reflexo do sol à noite, o grande satélite que nós temos. Mas por que Moisés não coloca lua ou sol? Porque naquele tempo acreditavam os babilônios, os sumérios, os egípcios, que a lua e o sol eram deuses. E por isso que esse nome Sol, Shemesh, é um deus daquele tempo. Olha quantos deuses tem, o Felipe. E a lua é a Yareha. É isso. Por isso que ele não coloca nem Sol nem Lua. Porque ele quer expelir, ele quer segregar, ele quer colocar para fora todo e qualquer deus que vem de outros povos. Mas com um só objetivo, aquele de Shemot, capítulo 7. E disse Deus a Moisés, eu te levanto como um Deus sobre Faraó. Você está entendendo? E como disse a funcionária da faculdade hebraica, Moisés, ao contrário, dá Hashem. Hashem é Deus para o povo de Israel. E se você fala muito sobre o panteão, ou politeísmo, outros deuses, Deus não tem só um nome não, tá? Segundo o judaísmo, segundo a tradição, são 72 nomes, não é? Então é muito complicado, é muita injeção na cabeça. Então a pessoa tem que estar bem equilibrada para não cair num fanatismo aí e ficar doido. Agora, resumindo, gente, levando para o lado devocional, de fé, vamos supor que tudo isso fosse verdade. A criação da mulher. Olha só. Deus não tirou a mulher do dedo mindinho, do pé que tem o órgão que tem mais osso. Deus não tirou a mulher de um osso do pé. Isso para quem acredita. Vamos agora viajar na maionese da fé. Deus não tirou a mulher do pé, Deus não tirou a mulher da canela, do joelho, de nenhuma parte inferior. Segundo o Bereshit, Deus tirou a mulher da Tesselá, ou Tselá. Tselá, que é o termo hebraico para costela, que, levando para um lado mais profundo, costela quer dizer estar ao lado, não é?
E a costela faz parte da caixa torácica de 12 ossos fortíssimos, não é, que aguentam impacto, grandes impactos de soco aqui, para não ferir todos os órgãos vitais de um ser humano. Pulmão, coração, baço, estômago, não é? Enfim, protegendo ali, bem guardadinho. É uma proteção, é uma redoma, é um cofre, é um escudo, é um colete, né? Então você vê, se for pegar por esse lado da crença, a mulher não é qualquer coisa. A mulher é sempre o muro, a base, a força do homem. A mulher é a geradora de vida. Isha, em hebraico, mulher, não é? Aquela que gera vida. Ima, em hebraico, mãe, fonte das águas que descem do céu, aquela que gera vida. Já o homem não, o homem significa o marido, ou significa o líder da cabana, que constrói a cabana, a casa. Ponto final, é isso. A mulher já tem um sentido muito mais profundo. A questão é que o machismo, empoderamento, misoginia, sempre quer colocar a mulher como um sexo frágil, ou apenas para uso de frutos sexuais e prazeres, ou para cozinhar, lavar, passar. A Amélia, que era mulher de verdade. É isso que a religião prega. Você já viu alguma papisa na Igreja Católica? Você já viu uma freira, alguém pregando? Agora está aparecendo por aí com a canção nova, não é? Você já viu alguma mulher pregando no altar da Congregação Cristã do Brasil? Você já viu alguma anciã, alguma reverenda? Você já viu alguma pastora? Agora está aparecendo bastante por aí. Eu acho engraçado, gente, porque como eu disse na outra live, não é? O Jesus, Felipe, que eu acredito, que eu creio, e que vai falar muito bem do seu Pai, né? Ele tem esse ser espiritual, não é? Como um ser maravilhoso, um ser que trabalha, um ser que ama, um ser que perdoa, um ser que trata de igual para igual, tanto homem quanto mulher. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer questão de ler aqui o Novo Testamento, tá bom? Olha só, o livro de Gálatas, que eu falei outro dia, ele vai dizer exatamente assim, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, que seria um rabino Shaul, não é? Ele vai escrever assim, depois que ele encontra em Yeshua. No capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu e nem grego. Não pode haver acepção, separação, diferença. Nem escravo, nem liberto. Nem homem, nem mulher. Em outra tradução está macho e fêmea. Se não pode haver nem homem nem mulher, se não pode haver nem macho nem fêmea, não pode haver essa questão de sexualidade. Você consegue entender isso, Felipe? Porque todos vós sois um em Cristo. Ou seja, o que a espiritualidade passa para a gente através de Jesus? E é por isso que Jesus foi tão odiado pelos rabinos, pelos fariseus. Porque ele bateu de frente com todo esse sistema ditatorial, perverso, açoita, apedreja, mata, segrega, separa, não encosta, lava, guarda dias, meses e anos. Toda essa ritualística, 613 conceitos judaicos, tudo isso que você imagina. Porque Jesus amou a essência que está dentro de nós. Para Deus não importa se você é hétero, se você é homo, se você é negro, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, se você é católico, se você é evangélico, se você é da Umbanda, se você é ateu. O que importa para Deus, Felipe? A tua essência. O que você faz nesse mundo, bem para você e bem para o teu próximo. Acabou. Pratica o bem. Pratica a caridade. Ajude as pessoas. Você já tem um lugar no reino de Deus. Não tem essa de batismo, ceia. Dízimo, então, é a maior roubada, a maior mentira da história da igreja cristã. Dízimo, dinheiro, money, a maior mentira. E as sequelas que eles fazem na cabeça das pessoas.
Por isso que eles ficam bravos quando eu venho na live contar essas histórias, passar esse ensinamento para vocês. Porque eles querem um Deus perverso. Eles querem um Deus meio Nero, um Deus meio Hitler, um Deus racista, um Deus que é senhor de escravos, um Deus que vai validar, vai assinar embaixo uma guerra. Em nome de Deus, vamos matar, vamos destruir a Ucrânia, vamos destruir o país, vamos fazer isso, aquilo, outro. O outro presidente fala que é homem de Deus e dá incentivo para ter arma na mão. Não é? Tanta asneira, tanta besteira, tanta coisa idiota, tanta coisa ruim. Mas vamos usar o pano de fundo, Deus. Como várias vezes, Moisés, Davi usou Deus como pano de fundo. Para matar 70 mil homens, não é? Para exterminar fulano. Como você acha que Deus ia falar para Moisés, ó, dos moabitas, vocês matem todos os meninos, quanto é homem, para não sobrar homem vivo. Mata até as crianças, todos os meninos. Mas as meninas não. Essas aí, as meninas, crianças, as virgenzinhas, poupe elas para os deleites de vocês. Você acha que Deus é isso? Você acha que Deus falou isso para Moisés? Que conceito de Deus você tem, então? As pessoas têm. Que Deus abaliza isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nunca Deus faria uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque aqui no livro de... vamos lá. Vamos voltar aqui no livro de Jeremias mesmo. Aqui, ó. Livro de Jeremias. Deixa eu ver aqui. O próprio Jeremias diz assim. Ezequiel, perdão. O próprio Ezequiel vai dizer assim. Eu tô achando aqui. Pera um pouquinho, tá, pessoal? Não. Ezequiel vai dizer assim. Deus, né? Aqui. Agora, essa entidade, esse ser maravilhoso vai dizer assim. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não. Eu antes desejo que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados, ou seja, erros que cometeu, a palavra pecado em hebraico é het, tá? Que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Não é? Então, essa questão de lei dura, matar, punir, judiar, o que os caras mais gostam nas igrejas é servir ao Deus Moisés. Você pensa que não? Todos adoram a cadeira de Moisés. No meu canal do YouTube, Felipe, tem uma parte lá no YouTube, no meu canal, onde eu falo bastante sobre a cadeira de Moisés e o banquinho de Jesus. Todo mundo quer a cadeira de Moisés. Lá no Velho Testamento, Moisés fazia o povo chegar às 6 horas da manhã, ficar em pé, e ele chegava no meio do arraial de Israel, sentava no seu trono, na sua cadeira. O faraó tinha um trono. Ele também tinha um trono dele no deserto, tá? O Moisés. Sentava meio-dia, sol pelando, comendo o coco do povo. O povo desmaiando, desidratado, esperando o julgamento. Vida ou morte pelo Deus Moisés. E aí, meu filho, ele deixava o povo de pé de manhã até o pôr do sol, às 6 horas da tarde, e ele julgando o povo. Tá bom para você isso? Gosta de matar, sangue. Todo psicopata, sociopata, ditador, sabe? Todos esses povos, Hitler, Stalin, quem mais o outro lá da Itália? Eu esqueci o nome agora. Todo esse povo aí gosta de ver o povo sofrer. Saddam Hussein, não é? Todo esse povo tem esse prazer satânico, demoníaco, maldoso de julgar as pessoas. Igual na igreja, você vê. Quantas pessoas foram julgadas pelo Davi Miranda, pelo então missionário dessa igreja Deus é Amor, que costumam dizer que Deus é um terror. Quantos foram julgados? Não é? Perderam cargo,
ficaram no banquinho da disciplina, não puderam congregar, não puderam tomar ceia, não puderam mais ter aquela alegria de estar na igreja, porque o pastor queimou, o poderosão Moisés queimou. Quantas pessoas foram julgadas pelo Davi Miranda? Mas ele nunca julgou ele mesmo. Aí eu pergunto para você, onde teve Deus, o Espírito Santo nesse lugar? Que nunca revelou o adultério dele, que ele catava uma irmã da igreja casada, e agora vem estourar o escândalo depois que ele morreu, da filha dele de 33 anos, a cara dele. E a mãe escondendo a filha, prendendo a filha em lugares para não abrir a boca. E recebendo mansões, fazendas do tal missionário Davi Miranda. Que legal, né? Que Deus maravilhoso, Felipe. Esse Espírito Santo não revelou para a igreja, para ninguém, que o Davi Miranda era um adúltero. Mas gostava de ser ruim, pisar, humilhar, achincalhar os outros, expulsar os outros, porque um cara tomou uma cerveja, porque o outro estava de bermuda, porque o outro viu televisão, porque o outro ouviu uma música mundana. Você vê que legal? Pois é, esse é o Deus de Moisés, que não existe, mas existe dentro de cada pessoa que é ruim, existe dentro de cada pessoa que é perversa, existe dentro de cada pessoa que é sectarista, que é religiosa, que é fanática e que é bitolada. O mundo seria melhor se tivesse entendido a mensagem de Jesus. O mundo seria melhor se tivesse vivido experiências com a espiritualidade, com o amor, com a bondade, com a igualdade, sabe? Enfim, eis aí esse ensinamento de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Felipe, se eu fui em algum momento grosseiro, tá? Às vezes é o meu tom, o meu jeito de falar, tá bom? Não repara não. Mas se eu fui, eu peço perdão aqui, peço desculpa. E se alguém ficou alguma coisa sem entender, pode perguntar, pode falar aí agora que eu tô aqui ainda, que eu já vou encerrar a live para não ficar muito extensa. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido que a criação do mundo não passou de uma falácia. Não passou de uma cópia das cópias de livros que já existiam antes de Moisés. Tá bom, pessoal? Mas eu queria complementar na questão que eu estava falando de Adão e Eva, não é sobre a etnia, a cor da pele. Diz que Deus fez o homem do barro. Vocês já repararam que existem 400 tipos de terra no mundo, segundo os geólogos, né? Especialistas em terra. Argila, tal. Existe terra escura, bem preta. Existe terra vermelha, terra amarela, terra branca. Eu não acredito, claro, eu não acredito mesmo na criação de Adão e Eva. Não é porque eu sou ateu não, porque força muito o negócio. Mas eu acredito que quando houve a tal criação da humanidade, digamos que tenha sido mesmo da terra, não é? Eu acredito que essa questão de Adão e Eva, o primeiro homem, o arquétipo, homem e mulher, foram feitos de uma só maneira, de um só, no mesmo instante, sexo feminino, sexo masculino, o homem, o ser humano, enfim, as pessoas. Eu acredito que cada continente do mundo, existia a Pangeia, né? Antes da Pangeia, todos os continentes eram grudadinhos ali, e não tinha separação dos continentes. Então eu acredito que em todos os lugares do mundo, o fenômeno da criação, não é? Em todo lugar do mundo teve um Adão e uma Eva assim. Mas teve cada Adão, cada Eva, cada casal para a sua etnia. Na África, na Ásia, no Japão, na Coreia, na Alemanha, enfim, em todos os lugares do mundo, cara, começando pelos índios, não é? Pelos ameríndios, pelos índios da América Latina, da América do Norte, sempre começou pelos índios. Então eu acredito que a criação da civilização, que se eu for forçar muito, vai chegar em Anunnaki, é umas coisas interessantes e legais para você aprender e estudar também. Porque se você ficar só na Bíblia, você vai viajar na maionese. Não vai chegar a lugar nenhum, vai se frustrar pra caramba, porque é criação de Moisés. Então, eu acredito que assim como a terra, cada terra tem uma cor, eu acho que de cada terra, se é que foi criado do barro, cada ser humano foi feito simultaneamente, cada Eva e cada Adão, em vários lugares do mundo. Gente, eu agradeço muito a estadia de vocês aqui comigo nessa noite, que o Eterno, que a família espiritual, não é?
possa abençoar cada um de nós, nos dando luz, conhecimento, sabedoria. E eu não tenho um pingo de medo e não volto atrás de todo o conhecimento que eu falei aqui, porque tem aqueles vícios de linguagem, aqueles provérbios. Olha, está escrito em 2 Coríntios 12, 14, não é maravilha porque o próprio Satanás transfigura em anjos de luz, não é pois que os seus ministros se transformam em ministros da mentira ou da verdade, a fim de enganar os que são escolhidos. Olha, ainda que um anjo desce do céu vos anuncie um outro evangelho, anátema, a palavra grega, maldita seja. Não, eu não tenho medo disso não, porque eu não vou jogar mais de 15 anos de estudos, de livros, mais de 600 livros que eu já li, que eu já estudei, né, de hebraico, da faculdade, de teologia, de seminários que eu já dei, de tantos lugares, todas as coisas que eu fiz. Eu não vou jogar no lixo, não é? E não vai ser essas ameaçazinhas com versículos isolados que vai mexer com a minha psique, entendeu? O mais importante de tudo, gente, se você tem um amor, presta atenção nisso, Felipe, tenha o amor aqui dentro. Se você tiver o amor aqui dentro, você vai entender o que é Deus. Você vai viver Deus. Agora, personagem, entronizado, com cetro, com chicote, isso é mitologia pura, tá bom? Herdada até dos gregos, os Zeus, tá bom? Enfim, viver Deus é externar o amor, a compreensão, a solidariedade, a igualdade, a paz entre todos. Resumindo, é isso. O amor. Por isso que ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se possível for, tendes paz com todos os homens. O resto é loucura, da doença, da religião, da manipulação. Todos usaram os seus deuses, os egípcios, para construir os seus impérios, suas pirâmides, seus reinos. Todos usaram Deus e ameaças de Deus, de trovão, de inferno, para que o povo desse tudo que tinha para eles, para construir Roma, para construir os impérios, os castelos, as forças, os reis e dominar as pessoas. Falta o povo entender Deus, absorver Deus dentro de si e lutar contra esse sistema perverso que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo. Um mundo de guerra, de ódio, de sangue, de pessoas sofrendo por aí. Que a paz, que o amor, que a misericórdia do Criador ou dos criadores de tudo isso nos inunda como luz e nos transforme em pessoas melhores, seres humanos maravilhosos. Felipe, muito obrigado pela sua participação, gostei muito, tá bom? Mas, mais pra frente, a gente vai falar sobre essa questão do Deus do Velho Testamento e do Deus do Novo Testamento. A saber, o então Pai de Jesus, ok? Mas eu não sou ateu não, tá? Eu não sou ateu. Eu acredito na espiritualidade. Acredito na influência e na força espiritual nesse mundo. Mas talvez não do jeito que você acredite, Felipe. Talvez não do jeito que a igreja colocou, não é? Porque se esse Deus é tão real como a igreja prega, dízimos, ofertas e votos, são milhões de pessoas no Brasil que são dizimistas, que são ofertantes, que fazem votos, campanhas, não é? E por que Deus não move uma palha para resolver os problemas, as pipocas do Brasil, as corrupções do Brasil? Cadê? Né? Não acontece nada. Por que Deus não pune o Silas Malafaia, o Edir Macedo, o Valdemiro Santiago, o R.R. Soares? Por que Deus não pune os padres pedófilos? Por que Deus não pune esse povo? Cadê? Não pune, não acontece nada. Aonde você viu aí Deus se manifestar, um anjo aparecer, a Globo filmar, todo mundo filmar? Cadê? Olha, Deus, olha lá, existe mesmo. Cadê? Cadê que não aparece? Não aparece porque não existe, dentro da maneira que eles colocam. Você está entendendo? Porque se existisse, eles já teriam sido fulminados faz tempo. De tanta cachorrada, vagabundice, sem vergonhice, roubando dinheiro do povo no MEC, fazendo uma desgraceira total. Então, esse Deus aí da igreja é uma falácia, ele não existe. Para esse Deus, para essa conotação de Deus, esse conceito de Deus, Felipe, que a igreja católica, a igreja evangélica passa, aí, para esse conceito eu sou ateu. Mas eu acredito num Deus de amor, num Deus de paz. Esse Deus que nos ensina, nos ilumina e nos torna corajosos
para mudarmos a realidade desse país, para mudarmos esse império, esse sistema de monopólio, essas facções, gangues que tem gospels por aí, sabe? Esse Deus mentiroso, que todo mês de julho vai para a Avenida Paulista ou vai para o campo, na Praça Campo de Bagatella em Santana, Zona Norte de São Paulo, dizer que o Brasil é de Jesus, na marcha para Jesus. Dizer que Deus, esse ano vai ser um ano de promessas, um ano de vitória. E cada ano é um ano de desgraça. Esse Deus que o Silas Malafaia disse, que ele disse, né, quando chamou a nação para fazer um jejum idiota, um jejum totalmente contrário ao jejum que a Bíblia ensina, esse Deus que ele disse que colocaria o coronavírus para correr, e eu sou da saúde e vi muita gente morrer. Esse Deus que ele disse que o ano de é a profecia do Silas Malafaia, que depois que passar a pandemia, o Brasil viveria uma fase de tamanha prosperidade como nunca viveu antes. Mentira, ninguém está vivendo prosperidade coisa nenhuma. Gasolina alta, combustível alto, energia alta, comida alta, tudo caro, o povo morrendo de fome, não tem emprego, e a pandemia comendo e matando solto o povo. Aonde está esse Deus dos dizimistas cristãos da Bíblia que eles pregam? Não está em lugar nenhum, porque não existe. É uma mentira, é uma mitologia. Mas eles conseguem engodar, envenenar, fanatizar a cabeça do povo, e o povo vai dando dinheiro, vai acreditando, vai dando esperança, e o povo só se ferrando, e eles, como Moisés, vivendo como Deus, prósperos, ricos, não é? Nos seus condomínios luxuosos, carros blindados, poderosos. É isso, é a indústria da fé, o mercantilismo da fé. São profissionais e vão fazer isso sem parar, entendeu? Infelizmente, essa é a verdade. Mas quem quer encontrar Deus tem a sua experiência no seu particular, na sua casa, na sua intimidade, e entende a pregação do Evangelho, entende o momento da graça de Deus. Existem, Felipe, mais ateus que estão andando com Deus do que crentes longe de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima live. Talvez eu volte amanhã, tá bom, pessoal? Falando alguma coisa, algum outro assunto, mas eu acho que amanhã eu vou estar na casa do meu genro, lá em Francisco Morato, e talvez nós faremos uma live de lá, que será um podcast com várias perguntas, e eu estarei lá para responder. O meu abraço, Felipe, que Deus te abençoe bastante, que a espiritualidade te ilumine, te dê saúde, graça, paz, vitória, proteção. Também ao Paulinho, Deus abençoe todo mundo, não é? A Thelma, que Deus te abençoe, a Vilma, que Deus abençoe. Quem mais está aqui? A Luciene Serão, que Deus abençoe. A Vanilda, que Deus abençoe. Uai, deixa eu baixar aqui mais. Meu Deus. O Elias Paulo, que Deus abençoe também. Todo mundo. É isso aí. Até amanhã. Não acreditem na cobra do Jardim do Éden, tá? Nem Eva, e nem Adão, nem o fruto proibido. Conversa para boi dormir. Tudo isso é uma figura de linguagem, uma metáfora criada por Moisés, a cópia das cópias, o plágio de outros livros. Tá bom? Mas podemos tirar um exemplo moral para aplicarmos em nossa vida. Muito obrigado, paz para todos, até a próxima live. Um abraço para todos.